Eu tinha 16 anos e o cheiro do esterco ainda era o meu perfume. Para mim, a vida se resumia ao chão vermelho do sítio da vovó Elsa, a única herança que Dona Eunice, minha mãe, tinha de um mundo que não existia mais. Eu amava aquele lugar. Amava o silêncio que só era quebrado pelo mugido das vacas e o coachar dos sapos, mas sabia, com uma pontada fria no estômago, que ele estava nos matando devagar. Minha mãe definhava na cama de ripas. Os médicos do postinho já tinham dado o diagnóstico com a voz mansa e inútil de quem não tem remédio para a doença dos pobres, cansaço, tristeza e a falta de recursos para o tratamento adequado. Eu fazia o que podia. Cozinhava o angu, lavava as roupas no tanque e rezava. Rezava muito, esperando um milagre ou talvez uma intervenção. E então o milagre chegou. Ou pelo menos foi o que pensei. Fernanda, minha irmã mais velha, de quem eu só guardava lembranças vagas de quando ela partiu para São Paulo há quase 20 anos para fazer a vida. Fernanda era a lenda da nossa família, a que venceu, a que morava na cidade grande, a que usava esmaltes que não eram lascados e a que tinha contatos importantes. Aquele dia, o barulho do motor na estrada de chão quebrou a paz do sítio. Era um carro preto, lustroso, que parecia ter saído de um filme, e dele desceu uma mulher alta, vestida de linho branco e óculos escuros. Carolina, que saudade, meu amor! Sua voz era forte. Tinha um sotaque de capital que me fez sentir ainda mais caipira. Ela me abraçou com a frieza de quem não queria estragar a roupa. Entrou na casa e o perfume dela, caro, floral e sufocante, tomou conta do ar. Mamãe, Dona Eunice, abriu um sorriso fraco, de quem via a filha pródiga retornar. Fer, minha filha! Que surpresa! Fernanda sentou-se na beira da cama e segurou a mão de nossa mãe. Nesse momento, ela parecia uma santa. A imagem perfeita da bondade. Mãe, eu não aguento mais te ver assim, começou Fernanda, com uma lágrima calculada escorrendo. E a Carolina? Ela tem um futuro, mãe. Ela não pode ficar presa aqui lavando o cocô das galinhas. Eu soube de uma vaga de última hora em uma escola de excelência em São Paulo. Quero tirar a Carol daqui, levá-la comigo. Vou dar tudo o que você não pôde dar a ela. Meus olhos se encheram d'água. Escola de excelência. Oportunidades. Mas... E eu, Fer? Perguntou mamãe com a voz embargada. A senhora vai ter um conforto que nunca teve. Vou mandar dinheiro mensalmente. O suficiente para uma cuidadora e os melhores remédios. Eu garanto. Mas eu preciso de alguém que confio para me ajudar com a casa e o Felipe, meu filho, enquanto ela estuda. A Carol pode fazer isso, né? É só uma ajudinha. Um combinado entre irmãs. O termo ajudinha me pegou. Eu faria qualquer coisa por mamãe. Eu faria qualquer coisa para sair daquele destino já escrito. Eu vou, Fernanda. Eu ajudo a senhora, prometo, eu disse, engolindo a emoção. Eu estava disposta a ser babá, cozinheira, o que fosse, desde que pudesse estudar e dar paz à minha mãe. Mamãe me olhou, primeiro com tristeza pela separação, depois com o brilho da esperança nos olhos cansados. Vá, minha filha, e brilhe, mas nunca se esqueça de quem você é. A despedida foi rápida. Arrumei minhas poucas roupas numa sacola de feira. O sítio me parecia menor e mais triste de repente. Mas eu estava no auge da minha ingenuidade. Embarquei naquele carro preto ao lado de Fernanda, olhando o mundo rural que ficava para trás, sumindo no espelho retrovisor. Eu estava sendo resgatada, ou era o que parecia, no calor aconchegante do carro, com o cheiro caro de Fernanda me dizendo que o sucesso era real. Eu fechei os olhos, sonhando com as salas de aula. Eu não percebi que tinha acabado de trocar. A luta pela sobrevivência por uma armadilha. Eu era apenas a bagagem. A viagem foi longa. Pontuada apenas pelo barulho suave do motor, de luxo de Fernanda e pelo som abafado de uma música clássica que parecia fria demais para o calor do Brasil. Eu estava grudada na janela,
Vendo a paisagem do interior se transformar lentamente em campos de cana, depois em pequenos aglomerados urbanos, até que de repente o mundo explodiu em aço e concreto. São Paulo era avassaladora, imponente e assustadora. Eu me sentia como um grão de poeira. Olhei para Fernanda, que dirigia com uma mão leve no volante, falando ao celular sobre uma reunião importantíssima e a compra da cobertura. Ela parecia pertencer àquele caos, e eu a um tempo antigo. Finalmente, entramos em um bairro que parecia ter sido projetado para silenciar a própria cidade. Prédios envidraçados, jardins perfeitamente aparados e portões que pareciam fortalezas. Fernanda estacionou em uma garagem subterrânea, silenciosa e com cheiro de tinta nova. "Bem-vinda à sua nova vida, Carol", ela disse. Pela primeira e última vez com um tom de genuíno orgulho. O elevador subiu tão rápido que meus ouvidos estalaram. Quando a porta se abriu, dei de cara com um hall privativo, com um quadro abstrato que parecia custar mais do que o sítio inteiro. O apartamento de Fernanda era deslumbrante. O chão era de mármore polido, as paredes tinham cores neutras, e as janelas iam do teto ao chão, exibindo uma vista vertiginosa da cidade que brilhava, como um mar de estrelas no final da tarde. Eu estava paralisada pela beleza, pelo luxo que beirava a irrealidade. "Esta é a sala de estar", disse Fernanda, largando a bolsa sobre um sofá enorme e claro. "Você não deve tocar em nada aqui, exceto para limpar. As peças são delicadas." O primeiro alarme tocou, mas eu o ignorei. Limpar. Claro, eu prometi ajudar. Foi então que conheci o Dr. Gustavo, o marido de Fernanda. Ele saiu do que parecia ser um escritório, vestido com um terno escuro. Dr. Gustavo era alto. Tinha cabelos grisalhos e um rosto que não expressava nada além de tédio. "Gustavo, essa é a Carolina, minha irmã, a nova adição à nossa equipe." Fernanda o apresentou, usando a palavra equipe com um desdém sutil, mas que ele captou imediatamente. Ele mal me olhou e estendeu a mão apenas o suficiente para um toque rápido e frio. Espero que seja mais eficiente que a última", ele resmungou. Voltando para o escritório, Fernanda revirou os olhos, mas não brigou. "Não ligue, ele é assim mesmo. Genial, mas complexo." Ela sorriu um sorriso afiado. "Venha, vou te mostrar seu quarto." Meu coração acelerou. Meu quarto. Eu imaginei algo pequeno, mas aconchegante. Um lugar para estudar e ler, talvez com uma escrivaninha. Segui Fernanda pelo corredor principal, passando por portas maciças que eu presumi serem dos quartos de hóspedes e da suíte principal. Mas Fernanda não parou ali. Ela virou à esquerda, para uma área de serviço escondida, uma espécie de corredor estreito e azulejado. Passamos pela lavanderia, uma máquina de lavar e secar imensas, e pela despensa. No final do corredor, havia uma porta pequena, de madeira simples, contrastando com o luxo de todo o resto do apartamento. Fernanda parou diante dela. "Aqui", ela anunciou com a voz ligeiramente mais baixa. "É o seu espaço." Abriu a porta. A esperança murchou no meu peito. O quarto era minúsculo. Não havia janela para a rua. Apenas uma pequena abertura de ventilação para a lavanderia. O ar era pesado. Lá dentro, cabiam apenas uma cama de solteiro com um colchão fino, um armário de plástico barato e um espelho pendurado na parede. Não havia escrivaninha, não havia espaço para um livro, e muito menos para um sonho. "É compacto, mas é funcional", ela disse. Entrando e jogando minha sacola de feira no chão com um baque que parecia dizer: "É aqui que você pertence." "Mas, Fernanda, onde eu vou estudar? A senhora não falou da escola?" Perguntei, sentindo um nó doloroso na garganta. O sorriso de Fernanda desapareceu. O olhar de irmã mais velha vitoriosa se transformou no olhar frio de uma capataz. "Carolina, vamos ser honestas. A vida aqui é cara."
A escola que eu mencionei é uma escola particular e caríssima. Eu estou te dando teto e comida, isso já é uma fortuna. O que você vai fazer é compensar a mim e ao Gustavo. A escola é um sonho para depois, quando você provar que merece. Por enquanto, você vai me ajudar a gerenciar a casa, a deixar tudo impecável. Ela tirou um bloquinho e uma caneta da bolsa e começou a listar. As regras são simples e não serão repetidas. Você não usa o elevador social. Você não entra na sala de estar a menos que seja para limpar. Você não usa o banheiro dos hóspedes. Você não conversa com os vizinhos. E o mais importante, ela pausou, me olhando com aquela intensidade de predadora. Você fará a comida de todos. A partir de amanhã, o seu dia começa às 5 da manhã. Sua prioridade agora é esta casa. Entendeu? A voz dela era tão imperiosa que eu mal conseguia respirar. O ar luxuoso do apartamento tinha se tornado rarefeito, frio. O resgate tinha acabado. Naquela noite deitada no colchão fino, com o som da máquina de lavar como a única trilha sonora e sem uma única estrela para olhar, eu entendi a verdade. Eu não era uma convidada, nem uma irmã com uma ajudinha para dar. Eu era a nova empregada, sem salário, sem folga e sem chance de ir embora. Eu havia trocado a pobreza do sítio pela servidão em uma prisão de mármore. O despertador do meu celular, o antigo, de tela trincada que eu trouxera do sítio, tocou às 4h50 da manhã. O som parecia um tiro no silêncio do quartinho sufocante. Eu mal tinha dormido. O colchão era tão fino que eu sentia o estrado de ferro marcando minhas costelas. E o calor ali dentro, sem janela, era como uma estufa. Saí do quarto e a área de serviço estava escura. Meu primeiro dever: passar o café especial do Dr. Gustavo e preparar a mesa do café da manhã. Tinha que ser como nos hotéis, Fernanda avisara. Frutas fatiadas com precisão cirúrgica, pães de fermentação natural aquecidos, 3 tipos de queijo e o suco de laranja coado 2 vezes. Eu, que estava acostumada a comer um pedaço de queijo fresco e um café coado no pano, me via perdida entre máquinas de café, expressas que pareciam naves espaciais e facas tão afiadas que me davam medo. Carolina! Onde está o suco? O Gustavo tem audiência às 7. A voz de Fernanda chicoteou do corredor. Ela apareceu na cozinha usando um roupão de seda, o rosto já com uma máscara de creme caro. Não havia bom dia. Não havia um dormiu bem, irmã. Havia apenas cobrança. Está aqui, Fernanda. Estou terminando de coar. Demora demais. No interior o tempo para, mas aqui cada minuto custa dinheiro, ela disse, pegando uma fatia de mamão e avaliando-a como se procurasse um erro. E depois que eles saírem, quero a lavanderia em dia. As camisas do Gustavo são de algodão egípcio. Se você encostar o ferro quente demais e queimar, o prejuízo é maior que 1 ano do seu sustento. O dia passou como um borrão de dor nas costas e mãos ardendo, por causa dos produtos de limpeza fortes. Eu não sabia que o mármore exigia um produto, a madeira outro e o vidro um terceiro. Fernanda me seguia como uma sombra crítica. Se eu deixasse uma marca de dedo no espelho, ela me fazia limpar a parede inteira de novo. Perto do meio-dia, o cansaço me venceu por um instante. Sentei-me no banquinho da cozinha para tomar um copo d'água. Foi quando vi Felipe, meu sobrinho. Ele tinha 12 anos, mas parecia carregar o mundo nos ombros. Ele entrou na cozinha para pegar um iogurte e me olhou. Havia uma mistura de curiosidade e pena nos olhos dele. Oi, tia Carol, ele sussurrou. Oi, Felipe, tudo bem? Cuidado. Minha mãe não gosta que ninguém sente antes de terminar tudo, ele disse. Rápido, antes de sair quase correndo ao ouvir o salto de Fernanda se aproximando. Aquilo me gelou o sangue. Até a criança sabia que eu estava sob vigilância. À tarde, enquanto eu esfregava o chão da varanda, tomei coragem. Fernanda estava sentada na mesa da sala, digitando furiosamente no notebook. Fernanda,
Eu queria saber sobre a escola. A senhora disse que tinha uma vaga, e eu não quero perder as matérias. Quando eu começo... Ela parou de digitar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela se levantou devagar e caminhou até o limite do tapete da sala, onde eu não podia pisar com meus sapatos de limpeza. Escola Carolina? Olhe em volta. Ela gesticulou para a casa. Você ainda não sabe nem distinguir um amaciante de um alvejante. Você quase manchou uma blusa de seda minha hoje de manhã. Você acha que tem capacidade de acompanhar uma escola de elite em São Paulo agora? Mas eu sou estudiosa, Fernanda. A professora lá no interior dizia que... Lá no interior? Ela explodiu, a voz subindo de tom. Lá você era a melhor entre os medíocres. Aqui você é ninguém. Eu estou investindo em você, Carolina. Te dando teto, comida de qualidade e protegendo nossa mãe. Você sabe quanto custa o tratamento que estou pagando para a mamãe? Eu abaixei a cabeça. Não, senhora. Custa caro. E se você não for útil aqui, se você for um peso morto que só quer saber de livrinhos enquanto eu me mato de trabalhar, eu não vou ter como sustentar o luxo da mamãe lá no sítio. Você quer que ela morra sem assistência por causa do seu egoísmo? As palavras dela eram como adagas. Ela usava a vida da nossa mãe para me amordaçar. Não, Fernanda. Eu só queria aprender. Você vai aprender a ser gente primeiro. A ter disciplina. Agora termine esse chão e vá preparar o jantar. O Gustavo quer risoto de aspargos. E se errar o ponto do arroz de novo, não vai ter jantar para você hoje. Ela voltou para o notebook. Eu voltei para o balde. Minhas lágrimas caíram na água com sabão, mas eu as limpei rápido. Eu não podia chorar. Se eu chorasse, o sal das lágrimas mancharia o mármore, e Fernanda me faria limpar tudo outra vez. Naquela noite meu celular sumiu. Procurei por todo o quartinho, embaixo do colchão fino, na lavanderia. Nada. Quando perguntei a ela, a resposta veio com um sorriso gélido. Telephone distray. Você precisa de foco. Quando você merecer, eu devolvo. Ali, no escuro do meu cubículo, eu percebi que as grades daquela prisão não eram de ferro. Eram feitas de mármore, promessas falsas e a saúde da minha mãe. As semanas transformaram-se num ciclo de dor e silêncio. Sem o meu telemóvel, eu tinha perdido a noção do tempo. O mundo, para mim, agora resumia-se aos 200 metros quadrados de mármore, vidro e aço do apartamento de Fernanda. Eu era como uma assombração que limpava a sujidade que os outros deixavam, mas que ninguém via ou ouvia. O que mais me doía não era o cansaço ou as minhas mãos, que agora estavam gretadas e vermelhas por causa dos produtos químicos de limpeza. O que me dilacerava era a saudade de mamãe. Todas as noites eu suplicava a Fernanda para me deixar falar com ela. A mamãe está fraca, Carol. O médico disse que ela precisa de repouso absoluto, sem emoções fortes, respondia Fernanda, sem tirar os olhos do tablet. Se lhe ligares a chorar com essas tuas criancices, podes causar-lhe um ataque. Queres ser a culpada pela morte da nossa mãe? Essa era a sua arma favorita, a culpa. Ela usava o amor que eu sentia por Dona Eunice para me manter em silêncio e obediente. Certa tarde, enquanto limpava o quarto de Felipe, encontrei o rapaz sentado no chão, a olhar para a janela. Ele parecia tão prisioneiro quanto eu, apesar de todas as sapatilhas de marca e videojogos que possuía. Felipe, tu tens visto a tua mãe a ligar para o sítio? Perguntei num sussurro. Ele olhou para a porta, certificando-se de que Fernanda não estava por perto. Ela fala com um homem de lá todos os dias. Mas não é com a avó. É sobre o terreno, tia. Ela diz que o terreno vale ouro. O meu coração falhou uma batida. O terreno. Fernanda tinha dito que o sítio não valia nada, que era apenas um buraco no interior. Antes que eu pudesse perguntar mais, o som dos saltos de Fernanda ecoou no corredor. Felipe saltou para a cama e fingiu ler um livro. Naquela noite, o desespero atingiu o limite. Eu sentia que, se passasse mais um dia sem ouvir a voz da minha mãe, ou sentir o cheiro da terra,
Eu iria simplesmente desaparecer. Esperei que passasse da meia-noite. O Dr. Gustavo tinha saído para um jantar de negócios e Fernanda tinha se recolhido após tomar um dos seus comprimidos para dormir. Era a minha oportunidade. Calcei as sapatilhas, peguei na minha sacola de feira, que ainda tinha o cheiro de casa. Saí do meu quartinho, na ponta dos pés. A sala estava mergulhada em sombras azuis, vindas das luzes da cidade lá fora. A vista que antes me maravilhava, agora parecia a paisagem de outro planeta. Aproximei-me da porta principal. Era uma porta pesada de madeira nobre, com uma fechadura eletrônica que brilhava com uma luz azulada. Levei a mão à maçaneta, o coração a bater tão forte que parecia que ia furar as costelas. Rodei a maçaneta. Nada. Estava trancada. Procurei pelo botão de abertura ou pela chave manual que costumava ficar num gancho próximo. Não havia nada. Tentei digitar o código que eu tinha visto o Dr. Gustavo usar uma vez, mas os meus dedos tremiam tanto que errei. No ecrã, apareceu uma mensagem. Acesso negado. Contacte o administrador. Corri para a porta de serviço, a que dava para o elevador de carga. Também estava trancada. E o pior, não havia fechadura por dentro que pudesse ser aberta sem uma chave física especial ou um comando biométrico que só eles tinham. Eu estava presa, no 24º andar de um prédio de luxo. Eu era uma prisioneira num castelo de vidro. Aonde pensas que vais, Carolina? A voz veio da escuridão do corredor, fria e cortante como uma lâmina. Dei um salto, o grito sufocado na garganta. Fernanda estava encostada à parede, de braços cruzados. A luz azul da porta refletia-se nos seus olhos, tornando-os desumanos. Eu só queria sair um pouco, respirar. Respirar o ar da rua, à meia-noite, numa cidade onde matam por um par de sapatos. Ela caminhou lentamente até mim. Tu és ingênua demais. Achas que podes simplesmente sair? Tu deves-me, Carol. Deves-me o ar que respiras nesta casa. Deves-me a vida da nossa mãe. Tu trancaste-me aqui, Fernanda. Isto é crime. Deixa-me ir embora. Eu volto para o sítio a pé se for preciso. Fernanda soltou uma gargalhada curta e seca, um som que me gelou a alma. Ir embora? Para onde? Tu não tens um tostão. Não tens telemóvel. Se saíres por aquela porta e fores à polícia, eu ligo para o sítio e corto o oxigênio da mamãe. Entendes? Ela morre antes de tu chegares à esquadra. Ela aproximou-se tanto que eu conseguia sentir o cheiro do seu creme de noite. A partir de hoje, a porta de serviço terá um alarme. Se tentares aproximar-te dela outra vez, eu mando-te para um reformatório e digo à mamãe que fugiste com um traficante qualquer. Ela nunca iria aguentar a vergonha. Ela pegou na minha sacola de feira e atirou-a para o chão da lavanderia. Volta para o teu quarto. Amanhã tens de limpar todos os cristais da sala, e ai de ti se deixares uma única mancha. Voltei para o meu cubículo, a tremer da cabeça aos pés. Deitei-me no chão, porque a cama parecia demasiado pequena para a minha agonia. Percebi, com uma clareza terrível, que a minha irmã não me tinha levado para São Paulo para me dar uma vida melhor. Ela tinha me sequestrado. E a minha mãe, sem saber, era o meu resgate diário. Os dias se tornaram uma névoa cinzenta. Eu já não sabia se era terça ou quinta-feira. O tempo era marcado apenas pelo ciclo das roupas na máquina e pelo cardápio que Fernanda exigia. Eu me sentia sumindo, como se a poeira que eu limpava estivesse, aos poucos, cobrindo a minha própria existência. Mas havia Felipe. Meu sobrinho era o único ponto de calor naquela casa de gelo. Enquanto o Dr. Gustavo me ignorava como se eu fosse um eletrodoméstico e Fernanda me tratava com uma crueldade metódica. Felipe me olhava com olhos de quem pedia desculpas. Ele era um menino solitário, sempre cercado de tecnologia, mas sem ninguém com quem realmente conversar. Certa tarde, Fernanda e Gustavo saíram para um evento beneficente.
Um daqueles teatros sociais onde ela desfilava joias enquanto eu, em casa, lavava suas roupas íntimas à mão. Felipe deveria estar no quarto estudando, mas ele apareceu na cozinha enquanto eu polia as pratarias. Tia Carol, você está bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu parei o que estava fazendo e olhei para as minhas mãos. Elas estavam ásperas, com as cutículas feridas pelo uso constante de alvejante. Vou levando, Felipe. Sinto muita falta da sua avó. Ele se aproximou e sentou na bancada de mármore. Minha mãe diz que você está aqui para aprender a ser uma dama, mas... Eu não acho que damas limpam o chão com escova de dente. Como ela te obrigou a fazer ontem? Senti um nó na garganta. Até uma criança vê a injustiça. Felipe, por que sua mãe é assim? Ela não era assim no sítio, ou era? Ele balançou a cabeça negativamente. Ela tem medo, tia. Medo de que as pessoas descubram. Descubram o quê? Felipe olhou para o corredor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Ele puxou um papel amassado do bolso do moletom. Era um aviso bancário, com letras vermelhas e termos técnicos que eu mal entendia. Mas os números eram claros. O papai perdeu muito dinheiro na bolsa de valores. Eles estão devendo meses de condomínio e as prestações do carro estão atrasadas. Eu ouvi eles gritando ontem à noite. O banco quer levar o apartamento. Meu coração disparou. A primeira revelação bombástica. Mas, e as festas? As roupas novas? O carro? Perguntei atordoada. É tudo fachada, tia. Eles gastam o que não tem para ninguém perceber que estão quebrados. Eles demitiram a Sônia, a antiga empregada, porque não tinham mais como pagar o salário e as leis trabalhistas. Minha mãe disse ao meu pai que tinha a solução perfeita, que traria uma ajuda de graça do interior que nunca reclamaria. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu não estava ali por causa da minha educação. Eu não estava ali para ter uma vida melhor. Eu estava ali porque era mão de obra gratuita. Fernanda tinha me transformado em escrava, para manter as aparências de uma vida que ela não podia mais sustentar. Eu era a economia que permitia que ela comprasse um champanhe caro para postar na internet. Felipe, você tem certeza disso? Eu vi as cartas de cobrança escondidas na gaveta do escritório do papai. Eles estão desesperados, tia Carol. E tem mais. Ele hesitou, os olhos brilhando de medo. Eu ouvi minha mãe falando com um advogado sobre o sítio da vovó. Ela quer vender a parte dela de qualquer jeito, mas o advogado disse que ela precisa da sua assinatura ou de uma procuração porque a vovó colocou algo no seu nome. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O plano de Fernanda era muito mais sinistro do que eu imaginava. Ela não queria apenas uma empregada grátis. Ela queria me isolar, me quebrar psicologicamente até que eu assinasse qualquer papel que ela colocasse na minha frente, entregando o único refúgio que restava para mim e para minha mãe. Carol! O grito de Fernanda veio da porta da frente. Eles tinham chegado mais cedo. Felipe saltou da bancada, escondendo o papel no bolso em um movimento frenético. Eu voltei a polir a prataria com o coração saindo pela boca. Fernanda entrou na cozinha, radiante em seu vestido de seda, mas seus olhos endureceram ao me ver perto de Felipe. O que você está fazendo conversando com meu filho, Carolina? Já terminou as pratas? E o chão da despensa? Estou terminando, Fernanda! Minha voz falhou. Não quero você amigando com o Felipe. Ele tem que estudar para ser alguém, não para ficar ouvindo histórias de beira de fogão. Vá para o seu quarto, agora. E amanhã você vai acordar às 4. Quero os tapetes da sala lavados a seco. Eu caminhei para o meu quartinho, mas não abaixei a cabeça dessa vez. A descoberta de Felipe me deu algo que eu tinha perdido. Clareza. Eu não era a irmã pobre sendo ajudada. Eu era a peça que segurava o castelo de cartas de Fernanda. E se ela achava que eu ia assinar qualquer papel que tirasse o sítio da minha mãe, ela estava muito enganada. O jogo tinha mudado. Agora,
Eu não estava apenas tentando sobreviver. Eu estava começando a planejar minha saída daquela gaiola de ouro falso. No escuro, jurei para mim mesma. Fernanda ia pagar por cada gota de suor e cada lágrima. O conhecimento é um fardo pesado. Saber que o luxo de Fernanda era uma casca-oca e que eu era o pilar invisível que impedia tudo de desmoronar, me deu uma coragem que eu ainda não sabia manejar. Naquela manhã, o café que preparei para o Dr. Gustavo não foi feito com submissão, mas com um desprezo silencioso. Eu olhava para ele, sentado em sua poltrona de couro, e via apenas um homem falido fingindo ser rei. Quando Gustavo saiu para o trabalho, Fernanda ficou na sala, revisando uma pilha de faturas com um vinco de preocupação, na testa que nem a maquiagem mais cara conseguia esconder. Era a hora. Fernanda, precisamos conversar, eu disse, parando no meio da sala, segurando o pano de prato como se fosse uma bandeira. Ela nem levantou os olhos. Agora não, Carolina. Estou ocupada com coisas que você não entenderia. Eu entendo mais do que você pensa. Retruquei a voz firme. Eu sei que vocês estão quebrados. Sei que a Sônia foi mandada embora porque não havia dinheiro para o salário dela. E sei que você me trouxe para ser sua escrava particular, porque eu não custaria um centavo. O silêncio que se seguiu foi gélido. Fernanda largou as faturas lentamente e se levantou. Ela caminhou até mim, mas dessa vez eu não recuei. Eu sustentei o olhar. O que você disse? Ela perguntou num sussurro perigoso. Você me ouviu? Eu quero meu celular de volta. Quero que você ligue para uma escola de verdade agora. Ou então eu vou descer e gritar para todos os vizinhos desse prédio que é grande. Fernanda mantém a própria irmã em cárcere privado enquanto deve meses de condomínio. Eu esperava que ela chorasse, ou que implorasse pelo meu silêncio. Mas Fernanda não era uma amadora. Ela deu um sorriso lento, uma expressão que me fez gelar o sangue. Você acha que é esperta, não é, Carol? Que descobriu o grande segredo. Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Deixe-me te contar como o mundo real funciona. Se você abrir a boca, se você sair por aquela porta, sabe o que acontece com a mamãe? Você prometeu cuidar dela. E eu estou cuidando. Mas você acha que o dinheiro que eu mando é para remédios? Ela soltou uma risada cruel. Revelação bombástica 2. A chantagem final. Eu não mando dinheiro para remédios, Carolina. Eu mando dinheiro para o seu Zé, o vizinho, manter a boca fechada enquanto eu digo para mamãe que você se apaixonou por um homem rico em São Paulo e que não quer mais falar com ela porque tem vergonha da vida no sítio. Eu escrevo as cartas que ela recebe, Carol, com a minha letra imitando a sua. Senti minhas pernas fraquejarem. Você não faria isso. Eu já fiz. Ela acha que você a abandonou. Ela chora todas as noites, mas eu digo a ela, por telefone, que você está muito ocupada em festas de gala. Se você me desafiar, eu ligo para o seu Zé agora mesmo e digo para ele parar de levar comida para ela. Eu digo que você mandou avisar que não se importa se ela morrer de fome, porque agora você é uma moça da cidade. Você é um monstro! Gritei, as lágrimas queimando meus olhos. Eu sou uma sobrevivente, ela rugiu agarrando meu braço com força. Se você tentar fugir, se tentar denunciar, eu destruo o que resta do coração daquela velha. Ela morre achando que a filha caçula é uma ingrata sem alma. Você quer carregar esse peso pelo resto da vida? Ela me soltou com um empurrão. Eu caí sentada no chão de mármore, destruída. Ela tinha vencido. Ela não tinha apenas trancado meu corpo. Ela tinha sequestrado a imagem que minha mãe tinha de mim. Agora levante-se! Ordenou Fernanda, voltando à sua postura impecável. Lave o rosto e vá limpar a prataria. Se ouvir uma lágrima sequer caindo no chão, você não vai ouvir a voz da mamãe no viva voz hoje à noite. E você sabe, eu sou a única que pode fazer aquela ligação. Eu me levantei, trêmula.
Olhei para Fernanda e não vi mais minha irmã. Vi uma carcereira que usava o amor como corrente. Mas no fundo da minha alma, uma chama de ódio puro começou a arder. Ela achava que tinha me quebrado, mas ela apenas me ensinou que, para vencer um monstro, eu teria que aprender a jogar o jogo dele. Voltei para a cozinha. O mármore nunca pareceu tão frio, mas minha mente, pela primeira vez, começou a trabalhar em uma saída que não dependia da permissão de Fernanda. 3 meses. 90 dias de servidão absoluta. Aprendi que para sobreviver na casa de Fernanda eu precisava me tornar uma sombra. Parei de questionar. Parei de pedir pela escola. Parei de chorar na frente dela. Tornei-me a irmã perfeita. Silenciosa, eficiente e invisível. Por fora, eu era a Carolina que ela havia dobrado. Por dentro, eu era uma escavadora, removendo a terra daquela montanha de mentiras, grão por grão. Minha única alegria eram os raros minutos em que ela me permitia ouvir a voz de mamãe no viva voz. Oi, minha filha! A Fer diz que você está estudando muito. Que vai ser doutora, dizia mamãe, com a voz cada vez mais fraca e arrastada. Eu mordia os lábios até sangrar para não gritar a verdade. Eu apenas dizia, mãe. Logo eu volto. Fernanda baixou a guarda. Ela acreditou na minha derrota. E esse foi o seu maior erro. Nas tardes em que ela saía, para tentar vender sua imagem em chás. Beneficentes e o Dr. Gustavo estava no escritório, ou em algum lugar que ele chamava de trabalho para não admitir o fracasso. Eu comecei minha própria investigação. Eu não limpava apenas os móveis. Eu os revistava. Certa tarde, entrei no escritório do Dr. Gustavo sob o pretexto de polir a estante de carvalho. Ele tinha saído às pressas e deixado uma gaveta da escrivaninha entreaberta. Meu coração disparou. Comecei a mexer nos papéis, cuidando para não alterar a ordem de nada. Encontrei extratos bancários com carimbos de urgente, notificações de penhora e fotos de joias que eu sabia que Fernanda ainda usava. Ou melhor, usava as réplicas, porque os originais tinham sido empenhados. Mas escondida no fundo de uma pasta de couro falso, encontrei uma escritura de propriedade e um documento de partilha. Revelação bombástica. 3. A verdadeira herança. Meus olhos percorreram as letras jurídicas. O sítio da vovó Elsa não era apenas um terreno de nada. Documentos anexos mostravam que uma grande empresa de agronegócio e uma construtora de resorts de luxo tinham interesse na área por causa de uma nascente mineral, descoberta nas terras vizinhas. O valor de mercado era de milhões. E o golpe final estava ali. O testamento da vovó estipulava que o sítio deveria pertencer a Dona Eunice até sua morte, e depois passaria integralmente para mim, com a condição de que eu cuidasse da minha mãe. Fernanda fora excluída da herança de terras anos atrás, após ter pego uma quantia alta da vovó e nunca ter devolvido. Li o documento. Fernanda sabia de tudo. Ela não queria apenas uma empregada grátis. Ela precisava que eu estivesse sob o seu controle total quando mamãe morresse. Ela planejava me forçar a assinar uma cessão de direitos ou uma venda por valor irrisório, alegando que seria melhor para mim. Se eu sumisse ou fosse declarada incapaz, ela, como irmã mais velha e curadora, assumiria tudo. Ela estava esperando mamãe morrer. Ela estava, talvez, até acelerando o processo ao não enviar os remédios caros que o sítio exigia. Procurando alguma coisa, Carol? A voz de Felipe me fez pular. Ele estava parado na porta do escritório com os braços cruzados. Felipe, eu estava só limpando. Ele entrou e fechou a porta silenciosamente. Caminhou até mim e olhou para o documento na minha mão. Ela quer o sítio, não quer? Ela quer tudo, Felipe. Ela quer nos deixar na rua enquanto vende a terra da nossa família para comprar vestidos novos. Felipe me olhou com uma seriedade que não pertencia a uma criança. Tia, meu pai não é um homem bom, mas ele tem medo da minha mãe. Ela comanda tudo.
Mas ontem, eu vi uma coisa. Ele me levou até o porão de serviço. Uma área pequena perto dos geradores do prédio onde guardavam materiais de reforma. Escondido atrás de uma pilha de latas de tinta, havia um saco plástico com caixas de remédios. Abri o saco. Eram os remédios de mamãe. Os caros. Os que Fernanda dizia que enviava toda semana. Ela nunca mandou, tia. Ela guarda aqui para mostrar ao papai que está gastando dinheiro com a vovó, mas ela joga fora as receitas quando vencem. Ela quer que a vovó se vá logo para poder pegar o terreno. O ódio que eu sentia por Fernanda se transformou em algo frio e afiado. Não era mais apenas sobre mim. Era sobre a vida da minha mãe. Felipe, você me ajuda? Perguntei, segurando suas mãos pequenas. Eu preciso sair daqui, mas preciso levar essas provas comigo. Felipe acenou positivamente. Eu sei onde ela esconde a chave mestre da porta de serviço. Ela guarda no fundo de um vaso de orquídeas que ela nunca rega, na varanda. Olhei para o meu sobrinho e vi meu único aliado. A escavação tinha acabado. Eu tinha encontrado a podridão. Agora era hora de planejar a fuga do castelo de vidro antes que o tempo de mamãe se esgotasse. A descoberta dos remédios escondidos no porão foi o ponto de não retorno. Cada vez que eu olhava para Fernanda, não via mais o sangue do meu sangue. Via a mulher que estava deixando. Minha mãe morrer por centímetros de mármore e status social. Mas eu precisava ser uma atriz melhor do que ela. Continuei servindo o café. Continuei limpando os rodapés com a submissão de um animal adestrado. Minha única esperança era Felipe. O menino que antes parecia apenas triste, agora tinha um brilho de propósito nos olhos. Éramos 2 prisioneiros planejando uma rebelião silenciosa. Tia, sussurrou Felipe, entrando na cozinha enquanto Fernanda fazia uma aula de yoga por vídeo na sala. Minha mãe vai ao salão hoje às 2. O papai está em uma audiência. É a nossa chance. Felipe, o computador. Eu preciso falar com alguém, mandar um sinal. Ele assentiu e me puxou para o seu quarto. O quarto de Felipe era um bunker tecnológico, cheio de telas e luzes LED que Fernanda considerava coisa de criança, mas que seriam minha salvação. Ele ligou o computador e abriu uma aba anônima. Rápido, tia. Se ela entrar no aplicativo de controle parental do celular dela, ela consegue ver que o computador está ligado. Meus dedos tremiam. Eu não tinha redes sociais. E Fernanda sabia as senhas de todos os e-mails da família. Pensei rápido. Lembrei-me do seu Zé, o vizinho do sítio. O filho dele, o Beto, trabalhava na cidade vizinha e tinha um perfil em uma rede social de fotos. Eu me lembrava do nome dele. Beto Silva 99. Digitei com fúria. Enviei uma mensagem privada. Beto, aqui é a Carolina, filha da dona Eunice. Estou presa em São Paulo. Fernanda está mentindo para todos. Por favor, vá até minha mãe. Não deixe ela assinar nada. Me ajude a chamar a polícia. Anexei uma foto que tirei rapidamente com o celular de Felipe. A foto das caixas de remédio escondidas no porão e uma foto do meu quartinho sem janelas. Pronto, enviei. Meu coração martelava contra as costelas. Agora apaga tudo. Felipe comandou, os olhos fixos na porta. Limpamos o histórico. Eu senti uma tontura de adrenalina. Pela primeira vez em meses, uma linha invisível conectava o meu cativeiro ao mundo lá fora. Agora a chave, Felipe. Você disse que estava no vaso? Fomos até a varanda. Um espaço imenso com móveis de fibra, sintética e plantas que pareciam mais decorações do que seres vivos. No canto havia uma orquídea branca, cujas flores estavam começando a murchar por negligência. Enfiei a mão na terra seca e fria. Meus dedos tocaram algo metálico, uma chave pequena com uma etiqueta vermelha onde se lia Serviço Emergência. Eu a apertei na palma da mão até doer. Era o meu bilhete de liberdade. Guarda com você, tia. Se ela desconfiar de mim, ela vai me mandar de volta para o colégio interno, Felipe disse, a voz subitamente pequena.
Eu não vou deixar nada acontecer com você, Felipe. Eu prometo. Quando eu sair, vou buscar ajuda para você também. Mas o destino é cruel. Enquanto voltávamos para a sala, ouvimos o barulho da porta principal se abrindo. Fernanda não tinha ido ao salão. Ela entrou furiosa jogando as chaves na mesa de vidro, o rosto transfigurado de raiva. Aquele desgraçado! Ela gritou, referindo-se a Gustavo. Bloquearam o meu cartão principal no meio da loja. A vergonha que eu passei. Ela nos viu parados perto da varanda. Seus olhos se estreitaram. Ela sentiu o cheiro do medo no ar. O que vocês dois estão fazendo aqui fora? Felipe, você deveria estar estudando. E você, Carolina, por que não está na lavanderia? Ela caminhou até nós, o olhar saltando de mim para Felipe. Ela parou diante do vaso de orquídea. Ela notou a terra remexida no chão de mármore. O que é isso? Ela perguntou. A voz baixando para um tom gélido que era muito mais assustador do que o seu grito. Ela olhou para o vaso, depois para a minha mão, que eu tentava manter escondida atrás das costas. Carolina, me mostre a sua mão. Ela ordenou. O tempo parou. Felipe deu um passo atrás. Eu senti o metal da chave queimando minha pele. Se eu entregasse a chave, tudo acabaria. Se eu fugisse agora, eu não teria as provas do escritório. Era o momento da decisão. Eu perguntei o que você tem na mão. Fernanda avançou, esquecendo a pose de dama, tornando-se a mulher agressiva que ela sempre escondeu sob o linho branco. Ela agarrou meu pulso com uma força brutal. A chave caiu no chão, tinindo contra o mármore, revelando nossa traição da forma mais barulhenta possível. Fernanda olhou para a chave, depois para mim. O tapa veio tão rápido que eu não tive tempo de desviar. Minha visão escureceu por um segundo. Sua rata de interior, ela sibilou. Você achou que podia me roubar dentro da minha própria casa? Ela pegou a chave e me empurrou com violência em direção ao corredor de serviço. Felipe, vá para o seu quarto e não saia de lá até eu mandar. E você, Carolina, você acabou de perder o direito de ver a luz do dia, mesmo que seja a luz da sala. Ela me arrastou para a cozinha e me trancou no quartinho de empregada, mas desta vez pelo lado de fora. Eu ouvi o barulho da fechadura girando. Você vai ficar aí até aprender quem é que manda nesta família. E quanto à mamãe, considere que ela acaba de perder a filha favorita. Eu estava no escuro total, mas mesmo trancada e com o rosto ardendo, eu sorri. No meu bolso eu tinha conseguido esconder o pendrive que Felipe me dera com as cópias dos documentos do escritório. Fernanda tinha a chave, mas eu tinha a verdade. E a mensagem para o Beto já havia sido enviada. A contagem regressiva para a fuga tinha começado. O escuro do quartinho de empregada era absoluto. Mas o silêncio era ainda pior. Eu estava trancada por fora. Fernanda tinha levado a chave mestre, e eu sabia que ela não hesitaria em me manter ali até que minha mente quebrasse. Eu tateei as paredes frias, sentindo o desespero subir pela garganta como um grito sufocado. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha o pendrive no bolso e a certeza de que a mensagem para o Beto estava cruzando o espaço, chegando até o meu interior. Horas se passaram. Eu ouvia os passos abafados de Fernanda pela casa, o som de garrafas de vinho sendo abertas, os gritos dela ao telefone com o Dr. Gustavo. A fachada estava ruindo. O castelo de cartas estava sofrendo o impacto do vento. De repente, o som de algo quebrando. Um estrondo na sala, seguido pelo choro de Felipe. Você é um fracassado, Gustavo, um lixo. A voz de Fernanda atravessava as paredes. Nós vamos perder tudo por sua causa. Cale a boca, Fernanda. Você é quem trouxe aquela menina para cá. Se a polícia bater aqui por causa daquela pirralha, eu te entrego sozinho. Eles estavam se destruindo. O medo de serem descobertos estava superando a ganância. De repente, ouvi um clique suave na minha porta. A fechadura girou. A porta abriu apenas uma fresta, revelando o rosto pálido e banhado em lágrimas de Felipe. Ele segurava uma cópia da chave que ele tinha conseguido.
roubar da bolsa da mãe, enquanto ela discutia na sala. Tia, corre, ele sussurrou. Eles estão brigando na suíte. É agora ou nunca. Saí do quarto como um bicho acuado. Felipe me entregou minha sacola de feira. Lá dentro, ele tinha colocado algumas barras de cereal e o carregador do meu antigo celular, que ele tinha achado escondido no lixo do escritório. E você, Felipe? Vem comigo. Eu não posso, tia. Ela é minha mãe. Mas eu vou distrair eles. Se eles ouvirem a porta de serviço, vão te pegar. Ele me abraçou com força. Um abraço de despedida que doeu mais que o tapa de Fernanda. Ele correu para a sala e, segundos depois, ouvi o som de um vaso imenso de cristal sendo estraçalhado contra o chão. Mãe, pai! Me ajuda, eu me cortei. O grito de Felipe foi o sinal. Corri pela lavanderia. Meus pés descalços não faziam barulho no mármore frio. Cheguei à porta de serviço. Encaixei a chave. O metal girou com um som que pareceu um trovão nos meus ouvidos. Eu estava no corredor do elevador. Apertei o botão do elevador de serviço freneticamente. O visor marcava o 10º andar. Isagan. Ponte. Parecia uma eternidade. Quando a porta abriu, entrei e apertei o botão do térreo. Mas o elevador parou no 20º andar. Meu coração parou. A porta abriu e o Dr. Gustavo estava lá, com uma pasta na mão e o rosto transtornado. Ele me olhou. Eu o olhei. O tempo congelou. Carolina? Ele disse, a voz rouca. Eu não pensei. Usei toda a força que acumulei nos meses, esfregando aquele chão e dei um empurrão com os 2 pés no peito dele. Ele cambaleou para trás, caindo no tapete do corredor. Apertei o botão de fechar porta com toda a minha alma. As portas se fecharam no momento em que ele tentava se levantar. O elevador despencou em direção ao térreo. Quando as portas abriram na garagem, eu não esperei. Corri pelas rampas, desviando dos carros de luxo que agora pareciam túmulos de metal. O porteiro da guarita me viu passar como um vulto. Ei, mocinha! Onde você vai? Não respondi. Avistei o portão eletrônico que estava se abrindo para um carro entrar. Me joguei pela fresta, ralando o braço no asfalto quente da rua. Eu estava fora. O ar de São Paulo, poluído e barulhento, foi o oxigênio mais doce que já respirei. Corri 2, 3, 4 quadras sem olhar para trás. Minhas pernas doíam. Meus pulmões queimavam. Mas eu só pararia quando o luxo de Fernanda fosse apenas uma luz distante no horizonte. Avistei um posto de gasolina iluminado. Entrei na conveniência, trêmula, suja de terra e com os olhos selvagens. Por favor, eu disse para a batendente que me olhava com horror. Eu preciso de um telefone. Eu sou a Carolina e eu acabo de fugir de um sequestro. Enquanto ela hesitava, meu olhar caiu na televisão do posto. Estava passando um jornal local. A notícia não era sobre mim, mas sobre uma operação contra trabalho escravo doméstico em bairros nobres. Senti o pendrive pesado no meu bolso. A prova, a verdade, o fim de Fernanda. Peguei o telefone que a moça me estendeu. Eu não liguei para a polícia primeiro. Liguei para o único número que eu sabia de cor. O número do orelhão que ficava em frente ao sítio. Alô, seu Zé? É a Carolina. Me escuta bem. Não deixa ninguém chegar perto da minha mãe. Eu estou voltando. E eu estou levando a justiça comigo. As horas que se seguiram foram um borrão de luzes de sirene, vozes graves e o som de canetas rabiscando papéis. No posto de gasolina, a polícia chegou rápido. Eu entreguei o pendrive como se estivesse entregando a minha própria vida. Está tudo aí, eu disse ao delegado. As dívidas, o plano para roubar o sítio e as fotos do cativeiro. Não demorou para que as manchetes dos portais de notícias de São Paulo estampassem a queda do casal de ouro. Fernanda e Gustavo foram presos naquela mesma madrugada. Ela saiu do prédio escondendo o rosto com um casaco de pele, o mesmo luxo que usou para me escravizar, agora servindo de escudo para sua vergonha. Mas eu não fiquei para ver o julgamento.
Eu só tinha um destino: o chão vermelho de Minas Gerais. A viagem de volta foi o oposto daquela em que fui levada. O ônibus sacolejava, e a cada quilômetro que o asfalto dava lugar à terra, meu peito desapertava. Quando avistei a entrada do sítio da vovó Elza, meu coração quase saltou pela boca. O seu Zé estava lá, me esperando na porteira com seu rádio de pilha. Ao lado dele, o Beto, que tinha recebido minha mensagem e não saiu do lado da minha mãe por um segundo. Ela tá lá dentro, fia. Tá fraquinha, mas tá viva, disse seu Zé, com os olhos marejados. Corri para o quarto. O cheiro de ervas e café coado substituiu o perfume sufocante de Fernanda. Mamãe estava deitada, parecendo ainda menor sob os lençóis desbotados. Quando me viu, ela tentou se levantar, os olhos nublados se abrindo em um choque de pura luz. Carol, minha filha, você voltou das festas de gala? Aquelas palavras me cortaram como navalha. Fernanda tinha mentido até o fim. Caí de joelhos ao lado da cama e enterrei meu rosto em suas mãos ásperas, as mãos que realmente me amavam. Não teve festa nenhuma, mãe. Eu estava trabalhando pra gente, pra salvar nossa terra. Levei semanas para explicar tudo, omitindo as partes mais cruéis para poupar o que restava do coração dela. Mas a verdade sobre o sítio ela já sabia. A revelação final veio numa tarde de sol, enquanto tomávamos chá na varanda. Eu nunca ia assinar nada, Carol, disse mamãe, com uma lucidez surpreendente. A vovó Elza me avisou que a Fernanda tinha o coração seco. Eu registrei no cartório, anos atrás, que o sítio só muda de nome quando você fizer 18 anos. Sua irmã tentou me enganar, mas amor de mãe enxerga no escuro. 1 ano depois. O silêncio do sítio agora é preenchido por novos sons. O som dos livros sendo folheados. Finalmente estou terminando o ensino médio, estudando à noite na cidade vizinha. O som da reforma da casa paga com a indenização do processo de trabalho escravo que ganhei contra o espólio de Gustavo e Fernanda. Fernanda foi condenada. O luxo dela agora é uma cela fria, onde o mármore não existe e ninguém limpa o chão para ela. O Dr. Gustavo perdeu o registro de advogado. Felipe? Felipe está morando com a tia por parte de pai, mas passa as férias aqui no sítio. Ele agora é um menino de verdade, que corre descalço e não precisa mais esconder papéis no bolso. Às vezes olho para as minhas mãos. As cicatrizes do alvejante ainda estão lá, mas elas não doem mais. Elas são lembretes de que eu sobrevivi a uma gaiola de vidro para poder viver na liberdade do barro. Minha irmã me tirou do interior prometendo o céu, mas me deu o inferno. O que ela não sabia é que eu fui criada na terra, e quem é da terra sabe como cavar a própria saída. A justiça não veio do mármore de São Paulo. Ela veio da coragem de uma menina que nunca esqueceu de onde veio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossas histórias emocionantes. Até o próximo vídeo!